Bem-vindas novamente ao Sempre Elas, voltando aqui com as 6 participantes e eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu fiquei muito feliz em poder conquistar, né, a confiança de vocês e para que vocês pudessem estar aqui hoje. E quero agradecer a cada uma de vocês. Espero que até aqui tenha acrescentado muito na vida de vocês, todas as nossas experiências. E eu quero falar agora um pouquinho com a nossa queridíssima Kátia. Kátia Araújo, missionária, terapeuta emocional, capelã internacional e autora cristã, fundadora do Instituto Kátia Araújo, é reconhecida por unir fé, sabedoria, olha que coisa linda, gente, fé, sabedoria bíblica e cura emocional para transformar a vida de mulheres. Bem-vinda, Kátia! Oi, Ale, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu parto do princípio que todas as vezes que as mulheres se conectam e entregam o seu melhor, falam na essência, é, é lindo, porque ajuda outras mulheres no seu processo de cura. Então, hoje estar aqui com vocês é uma dádiva, é um presente, e eu sou muito grata a Deus por me permitir estar aqui. A gente, nós nos falamos ontem à noite e eu falei, Senhor, é para eu ir, né? E eu senti do coração que era para estar aqui. E eu posso dizer que eu já aprendi muito com todas vocês e acredito também que eu tenha algo para deixar de mensagem, para que eu possa agregar na vida das mulheres que estão aqui e na vida das mulheres, das pessoas que depois vão ter a oportunidade de assistir esse seu belíssimo programa ali. Eu costumo dizer que a Kátia, ela é missionária, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e nos meus tempos disponíveis, eu vou à rua para ajudar as pessoas no seu processo de cura. E hoje, na hora do almoço, uma das pessoas que estavam conosco colocou brilhantemente, né, porque muitas vezes a gente chega falando, eu poderia chegar aqui falando, eu sou doutora honoris causas em psicologia, eu sou comendadora, eu sou membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, e poderia também dizer outras, eu sou coautora de 7 livros, lancei 2 livros recentemente na Expo Cristã e na Bienal, tá, mas o que isso vai agregar na vida da minha irmã? O que isso vai agregar na vida do próximo? É ótimo quando a gente tem a oportunidade de estudar. Minha irmã hoje falou isso na hora do almoço e foi incrível. É ótimo quando a gente tem a oportunidade de estudar e quem gosta de estudar, mas para que isso possa ser transbordo na vida das pessoas, transbordo na vida das mulheres. E tem algo que eu gosto de falar muito, sabe, Alê? Se é para competir, que você possa competir todos os dias com aquela mulher que você vê na frente do espelho. O que que eu posso hoje ser melhor como ser humano? O que que eu posso ser melhor hoje como mãe? O que eu posso ser melhor hoje como amiga, como dona de casa, como esposa? Essa sim, você deve competir todos os dias. Agora, as demais, é você dizer: "O que que eu posso aprender hoje com a Alê? O que que eu posso aprender com a minha irmã que está aqui do meu lado?". Eu acho que a gente quando a gente tem esse olhar, de olhar a pessoa que está na nossa frente e saber que a gente tem algo e pode sim aprender algo com ela, e que para competir seja apenas com aquela mulher que está na frente do espelho, isso para mim é bingo, sabe. É você ter, como eu posso dizer, um autoconhecimento suficiente para entender que não estamos aqui por acaso. É. Se hoje nós estamos aqui reunidas, e foi lindo quando nós estávamos sentados à mesa, quem teve lá na mesa depois do almoço sabe do que eu estou falando, foi lindo, porque houve uma conexão profunda, brilhante, muito alinhado ao que você tinha proposto para a mesa. Então, estamos aqui porque fomos escolhidas por Eu Deus para acabei estar não aqui hoje. falando, né, acabei não falando, né, o que eu propus à mesa eu não falei, né. E quando você fala em competição, né, é uma coisa que realmente, tem me incomodado muito, a competição feminina, né. Principalmente nesse meio hoje que a gente vive aí com
tantos projetos de mulheres, né? E assim, eu fico sempre me questionando em relação também ao programa, se realmente essa questão, né? Se é para ser, se é para fazer ou não. Né? Se é uma coisa que vem da minha vaidade ou algo que realmente Deus tem plantado em meu coração. E eu fico sempre me questionando. Por quê? Porque isso surgiu, essa ideia, que nem era isso, era uma coisa que Deus estava me chamando, era um chamado mesmo. Eu peço muito a Deus, né? Usa-me, Senhor. Usa-me para eu fazer o que o Senhor sonhou para a minha vida, o que o Senhor quer para mim. Né? Hoje a gente aqui, eu senti no meu coração, os sonhos de Deus não podem morrer. Né? O que Deus sonhou para a nossa vida, ele precisa se concretizar, ele precisa ser de verdade, ele precisa ser real. Porque no momento que a gente conseguir concretizar o que ele sonhou para nós, a gente vai fazer um mundo melhor. E esse acho que é o meu principal objetivo e é sabe, meu desespero. Porque é muito difícil, não é, Kátia? A gente saber o que Deus tem planejado para a nossa vida. Sim, é muito difícil ali. Eu vou contar aí a minha experiência, mas antes de contar a minha experiência, eu queria dizer para você que hoje houve cura nesse lugar. Hoje houve cura nesse lugar. Hoje houve mudanças de comportamento nesse lugar. Você pode crer nas minhas palavras. Então, o que eu deixo para você de reflexão é: será que Deus está te cobrando, né? Não sei se essa palavra faz sentido para que você continue com esse trabalho lindo que você traz aqui, onde as mulheres possam estar conectadas, fazerem network, ter o prazer de se maquiar, de botar uma roupa que combine com ela naquele momento. Eu trouxe uma mala ali que eu falei: "Gente, aonde eu vou? Quantas semanas eu vou ficar fora de casa?" Então, Por que que a Lena não senta aqui, Lena, enquanto você não canta? Senta aqui perto da gente. Você está aí muito longe, muito distante. Eu não gosto de ninguém distante. Ali, o que eu estava colocando para você, eu tinha, né, um consultório onde eu fazia os atendimentos terapêuticos, e aí veio a pandemia. E dentro de casa eu falei: "Puxa vida, o tempo todo aqui dentro de casa eu vou abençoar a vida das mulheres de alguma forma". E aí eu comecei a fazer lives, e por conta dessas lives eu recebi algumas moções na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e eu falei: tem algo aí, tem algo aí mais profundo que eu não estou conseguindo ainda visualizar, que talvez seja o momento de vida que você, né, está vivendo. E aí quando você entende que aquilo é uma missão de vida, e tem uma frase que eu gosto muito de falar, e uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: se você não precisar fazer dinheiro, porque criança é que ganha dinheiro, se você não precisar fazer dinheiro, o que você estaria disposto e disponível para fazer? E aí, quando você tem essa resposta, essa é a tua missão de vida. E quando você consegue alinhar a tua missão de vida com fazer dinheiro, isso é realmente uma oportunidade divina, que nossa amiga ali hoje ainda falava na hora do almoço. Então é isso, sabe, Ali? É a gente se permitir se conectar com as mulheres, se permitir ser inteira nos ambientes que a gente vai, porque a gente pode ser canal de bênção. Às vezes, Sim. uma única frase que você fala para alguém, não tem nem noção de quanto aquilo pode ter trazido renovo, quanto aquilo pode ter trazido cura para a vida da pessoa. Então, é ser autêntico, é falar na essência, sem máscara, sem querer vender, né, uma imagem que, na realidade, não é aquilo que você está passando no momento. E por isso que muitas vezes você vê as redes sociais das pessoas e depois você encontra com ela na rua e você vê que ela não está bem, e você fala: "Meu Deus, mas estava tão maravilhosa agora nas redes sociais". Então a gente está precisando, sabe, se acolher, olhar uma no olho da outra e dizer: Sim. eu vejo você". É. E é isso. E quando a E, gente se e permite isso, é muito lindo. isso é muito importante. Eu vejo muito assim, a Cris eu também me conectei com ela, por quê? Porque ela fica sempre trazendo um monte de vídeo de pessoas que, assim, são tão interessantes. Ela traz uns vídeos
que você nem imagina aquela história, que existe aquela história, né. Eu sempre me conecto com ela por isso, porque ela trouxe do nós do crochê, né, que eu também trouxe também para a TV, eu mostrei toda a história, né, do nós do crochê. E teve um outro também que você fez também que eu achei muito interessante, alguma coisa de pesca. Acha uns negócios assim que ninguém sabe da história das pessoas, não sei da onde que ela acha tanta história, né, diferente. E assim, Cris, olha o currículo dela, economista e recentemente recebeu o título, tá metida ela, hein, gente? A medalha de Dama Comendadora do Palácio Guanabara. A Lu, que estava com a gente, também é comendadora. Também é. Então, chiquérésima, chiquíssima, chiquíssima. A Sofia, se ouvir, a Sofia Marim, se me ouvir falar chiquérrima, me mata. Chiquíssima. Como que é essa história aí de não ter medo do processo que você fala também? Me conta aí. Eu não tenho medo do processo, não tenho medo de nada, porque eu sou filha de fuzileiro. A minha mãe era professora de escola pública no morro. Eu subia o morro com a minha mãe e o meu pai fuzileiro. Botava para nadar, nadava para pular, nadava para correr, botava para correr, me jogava no meio da Baía de Guanabara. Caramba, e falava, minha filha vai. E ele era a gente morou em Brasília, era da FAB, entra no avião. E vai, e sempre fui assim. Meu pai sempre falou, vá e vença. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que faleceu Então há 2 anos. Foi um processo muito difícil na minha vida. Mas, enfim, eu sou filha de fuzileiro, então eu sou muito aguerrida. Eu sempre vivi com a mala na mão. Então, eu desde pequena sou assim. Eu sempre tive que... Mas eu falo, eu tenho pilares. A família. Porque eu acho que tudo passa pela família, né? Meu avô veio imigrante na guerra, com um saco de batata nas costas, e construiu, né, vários empreendimentos, enfim, fundou a Casa de Galícia, fundou o América, ajudou o Bradesco. E a minha família é uma família espanhola, nós somos espanhóis, mas também tem um lado da minha mãe, mas eu sou muito galega, né, espanhola, né? Eu toco as minhas castanholas quando eu preciso tocar. Enfim, o que a vida me fez? Meu pai, sempre estudei, colégio de freiras, queria ser freira. Eu não sei porquê, mas eu me conectava, eu queria ser freira. Nossa! Eu queria ser freira porque eu me conectava com Nossa Senhora, eu adorava consagrar Nossa Senhora, e enfim. Eu fui, meu pai um dia falou, minha filha, você vai ter que estudar e trabalhar, e eu não vou pagar faculdade para você. Então, eu estudava 12 horas por dia. E eu passei para Federal Fluminense e para PUC eu tinha bolsa. Minha mãe falou, vai para Federal Fluminense, porque ele vai encher teu saco mesmo com bolsa. E uma educação muito rígida, minha mãe também, né? E o meu irmão, 7 anos mais velho, me ajudava muito na matemática, na física, enfim. De lá para cá, eu fui trabalhando, sempre trabalhei, eu acho que sempre quis ter meu dinheiro. Acho que com a mulher, né? A gente quer comprar a nossa coisinha, o nosso esmalte, né? A nossa lingerie. Enfim, a gente tem essa coisa de sair para trabalhar. Então, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar e fazendo faculdade à noite na UF Niterói, indo de barca, meu pai me buscando, indo de barca até o dia que ele falou, pronto, toma o carro e vai. Eu falei, ai, pai, eu posso? Vai. Depois eu vou para Búzios, vai, minha filha, vai para Búzios, vai. Meu pai sempre, vai, minha filha, vai. Isso me tornou também uma pessoa, eu sou um pouco competitiva. É um lado bom, é um lado ruim, mas a minha vida me obrigou a ser competitiva, porque eu entrei numa faculdade de economia, na UF, onde 60 entram, 20 se formam, e só tem homem. Eu fazia cálculo, na engenharia, só tinha professora e eu de mulher. Era bom para arrumar namorado, né? Não pretendo nem falar que eu tive vários namorados. Enfim, mas eu sempre namorei o jogador de waterpolo do Tijuca Tênis Clube, namorei na faculdade o tempo todo. Esse namoro quase virou um casamento. No dia que eu estava experimentando o vestido de noiva, eu tive uma crise de choro, a igreja já estava paga, o buffet, graças a Deus, não. Eu falei, mãe, eu não quero isso para mim. Eu quero viver o mundo, eu quero estudar fora, eu quero ir pro carnaval em Salvador, eu quero viver, eu não quero casar, eu tô nova, eu tenho 23.
Oi? Por que você estava Porque a casando? gente já morava muito, ele era 5 anos mais velho do que eu, ele tinha feito engenharia. Eu me Você foi no apaixonei bonde? pela Você foi cabeça no bonde, né? dele, Você foi e andando? ele era Quando do foi? mercado financeiro, e eu sempre sonhei em trabalhar em banco, mercado financeiro, ele me botou, enfim. Nesse inteirinho eu comecei a estagiar em grandes empresas multinacionais, fui trabalhando, fui vivendo, fui juntando meu dinheiro, e eu cheguei, falei assim, vou para a Inglaterra estudar. A família ficou, como assim? Não, eu vou para a Inglaterra estudar. Imagina, a Libra a 7. É o que é hoje. Mas se você imagina isso, eu vou falar minha idade? Não, eu posso falar. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás. E eu cheguei na Inglaterra, eu tenho uma prima que fazia doutorado lá na Inglaterra. Ela falou, vem pra cá, eu ia pra Nova York, ia pra Inglaterra. Bom, vou pra Inglaterra. Porque a empresa também que eu tava trabalhando, tava E indo pra São largou o Paulo. noivo? Deixou o noivo Larguei o lá? noivo, minha mãe é que teve que dar uma notícia ruim, enfim, foi um Deu sorte, né, de problema. ter conseguido Não, largar, né? assim, foi assim, eu botei o vestido de noivo e falei, eu não quero isso pra mim, não quero isso. Eu quero pro mundo, eu quero pra vida. Enfim, então juntei o dinheirinho e fui, né? Chegando lá, na Inglaterra, cheguei no 10 de setembro, um dia do 11 de setembro. Mentira! Juro. Que Minha isso? prima, fiquei na União de Estudantes, estava lá. Acordei no dia seguinte, aquele zum, 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 zum. O que aconteceu? Meu Deus, a gente vendo aquelas cenas. Eu falei, não, o que é isso? O que é isso? Eu não conseguia comunicação com o Brasil, né? Porque não tinha comunicação. Uhum. Eu consegui mandar um e-mail pro meu namoradinho na época, que veio se tornar meu marido, né? Uhum. Ex-marido agora. Enfim. 2 dias depois, e foi aquele caos. Quando eu falei com a minha mãe falou, volta pro Brasil! Agora eu falei, nem pensar. Agora que eu tô aqui, eu vou, né? Vou para estudar. A cidade que eu vou estudar, ninguém conhece no mapa, né? Eu ficava perto de Oxford, entre Londres, eu tinha minha prima, que me dava o apoio. Logo arrumei um namorado canadense para estudar inglês com ele. Eu nunca me apoiei com uma amiga americana. Morar lá fora, eu estudei com pessoas do mundo inteiro, da África, da Índia, enfim. E lá você tinha alguns projetos também Lá sociais? eu tive projetos sociais. Eu tive contato com muitos projetos sociais na Índia, principalmente, na África, né, no Ghana. Mas você fazia como? Como mestrado. eram esses projetos? Você era presencial, você ia, você ajudava? Não, a gente estudava os estudos de caso, né? Ah, No tá, caso, mas eu fiz o não mestrado chegava em a economia conviver com eles, aplicada. não? Não, eu fiz o mestrado em economia aplicada, Aham. né? Enfim, e aí a vida foi rolando, e a coisa que eu mais sentia na Inglaterra, a igreja anglicana, eu sou católica, romana, até tenho uma linha um pouco maronita, ligada ao Líbano. Enfim, e eu sentia falta de um lugar para orar, Uhum. né? Um lugar para orar. E você entrava na igreja anglicana de uma cidade do interior, uma morena, uma garotona, né? Porque eu sempre fiz ginástica e tal, queimada de praia, carioca brasileira, as pessoas vão te olhar de lá, né? De cima a baixo, você não pertence a esse mundo. Então eu comecei a aprender a orar e a meditar sozinha, né? E na Inglaterra, 4 horas da tarde, é noite. E todos falam, não ande no campus à noite, porque é muito perigoso. Mas eu corria, nadava, fazia as coisas, enfim. E fui vivendo. E aí eu tive uma proposta para fazer o doutorado. E aí foi, faço doutorado, vou pro Brasil. Faço doutorado, vou pro Brasil. Na época, eu falei assim, é muito difícil morar na Inglaterra. Você, enfim, é sozinho, por mais que você conheça pessoas, não é seu mundo, enfim. Nessa época mesmo, esse meu ex-namorado se tornou um namorado e eu falei, vem fazer no Brasil um doutorado sanduíche. Lá fui eu para a Fundação Getúlio Vargas, indicada por um amigo meu que também tinha feito mestrado na Inglaterra, e vou tentar o doutorado. Aí fiz prova para GV, para o UFRJ, não sei o que lá. Eu falei, pô, não aguento mais estudar. Pô, não aguento mais estudar. Meu pai falou, faz concurso público, eu pago para você ficar em casa. Pai, eu não aguento mais ficar estudando. Falei, vou trabalhar. Fui trabalhar numa consultoria de um grande empresário aqui do Rio de Janeiro. Enfim, lá eu aprendi. Enfim, eu não tinha hora para sair, eu não tinha hora, porque você, quando consultoria, você fica muito à mercê do cliente, né? Enfim, então, eu consegui, né? E eu fui aprendendo ali. Dali eu fui para bancos, trabalhei em bancos internacionais, de grande porte.
E hoje? Hoje você faz o quê? Não, eu fiz hoje grandes operações. Não, mas hoje, atualmente? Não, o que aconteceu? Eu fiz grandes operações pro Brasil. Eu trouxe muito dinheiro pro Brasil em captação de recursos para grandes empresas brasileiras. E de lá teve a crise, Petrolão, né? Petrolândia. Eu perdi meu trabalho e o meu marido também. E a gente com uma criança de 7 anos. Eu falei, e agora? A casa caiu. Eu conversando com meu pai, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ficar 1 ano sabático. Fui para Nova York, estudei, voltei, não sei o quê. Meu pai, o que você quer fazer? Quero fazer concurso público. Vou fazer concurso público. Estudei, criei o Tribunal de Contas. Estudei. Eu tenho uma coisa chamada hiperfoco. Eu estudo muito, enfim, eu leio muito, quando eu vou mergulho de cabeça, enfim. Veio a pandemia. Pronto. Cadê? Criança, marido trabalhando, cozinha, meus pais idosos, suspende todo mundo. Lá fui eu, saí. Bom, para tudo. Quando eu tô me vendo igual uma dona de casa. Eu que vivia na Ponte Rio, ponte aérea, vivia, enfim, viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, vendendo o Brasil. Me vi lavando louça, fazendo comida, e não sei o que, criança jogando bola, e senta para estudar redação, e senta para não sei o que, e aquela coisa da pandemia. Pronto, eu perdi o foco do concurso público. Eis que eu estou um dia em casa, meu ex-marido chega, olha, tem um amigo nosso, padrinho de casamento, que está vindo como deputado federal. Ele precisa de uma mulher como você na equipe. Eu falei, mas como assim? Cris, você tem projetos. E realmente eu tenho projetos no Rio de Janeiro todo, quiçá no Brasil. Porque eu fuço, porque eu conheço gente, porque eu... Enfim, eu vou conhecendo a coisa. E na época da pandemia eu comecei a fuçar muito projeto social também. Ele falou, eu preciso de uma mulher e tal. Veio você. Eu falei, eu? Na política? Eu falei, gente... Você nunca tinha entrado em política? Não, nunca tinha entrado em política. Mas você já conhecia, já sabia fazer os projetos? Não, meu pai falava, quem me voto? Meu pai que escolhia. Eu não tinha, assim, eu tinha noção como economista, lógico, né? Você tem que ter uma visão de política para entender, né, a vida. E aí, de lá para cá, eu entrei na política. Não vou revelar o nome do parlamentar, foi complicado, né? Mas, nesse inteirinho, o meu casamento desandou. Eu me separei em março, em março de 2023. E esse político muito reverberante, enfim, as coisas acontecendo, trabalhando demais, enfim. Me separei em março, em junho, o meu irmão, com 57 anos de idade, faleceu. Né? Teve uma pancreatite, morreu na mesa de operações. Então foi assim, né? Eu virei na política, não sabia que nem quem era quem na política, o que era quem, eu não conhecia nada. Ninguém. Era uma, né? Quem é você na fila do pão? Mas e os projetos sociais? Como que você começou? Aí começou, eu trabalhando com esse político, olha, tem projeto aqui, tem projeto lá, tem projeto aqui, tem para mulheres, para autistas, principalmente mulheres oriundas da violência doméstica, autismo. Bom, a coisa não foi acontecendo. Meu pai adoeceu. Esse político veio aí a concorrer a um cargo importante, enfim. Eu falei, olha, meu pai falou, minha filha, sai disso. Você não precisa disso. Foi uma das últimas conversas que eu tive com meu pai em vida. Você não precisa, você não vai aguentar. Mas tudo bem, a política é boa? É boa. Tem uma adrenalina, tem um quê de... Mas é bom quando você está dentro da panela. Quando você não está, não é bom. Enfim, meu pai faleceu, eu fui viajar com a minha mãe, fiz cruzeiro, engordei 10 quilos, perdi 10 quilos, fui fazer spa. Fui chamada para trabalhar numa secretaria do Estado. As coisas... É muito difícil. Acho que a nossa democracia é muito nova, né? Muitas coisas, enfim, acontecem. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu projeto de educação financeira, porque as pessoas têm dificuldade de educação financeira. As pessoas não sabem produtos financeiros, as pessoas não têm seguro de vida, as pessoas não têm... Então eu falei, vou fazer um projeto financeiro, mas que atenda uma criança de 8 anos
na fração, na lógica, que atenda uma pessoa de 50, uma empreendedora, que atenda uma senhora de idade que queira o teu raciocínio lógico. Então, meu propósito hoje é passar tudo, a minha bagagem para as pessoas. Então, porque como a colega falou, Deus, quando eu acordo, que eu seja caminho, meio, luz, né? Para ajudar ao próximo. Senão, nada disso tem sentido. E eu agradeço muito, Alê. Estou na educação financeira, começando a palestrar. Eu dei aula, né? Enfim, eu gosto de falar. E agora que você continuo reverberando se os projetos encontrou, sociais. vai ser muito mais fácil, né? De repente você se encontrou na sua atividade, as coisas né? vão e vêm, se me chamarem, eu vou para cá, tem outros projetos. Por acaso encontrei um amigo meu do mercado financeiro que falou assim: não, volta, vem comigo, tô com ele. Então as coisas, né? É assim, é o vai e vem. Mas graças a Deus, a minha solidez é a minha família. Sem a minha família, sem o meu filho de 17 anos, eu quero ser para ele, eu falo, meu filho, estuda, porque o estudo ninguém tira de você. Isso aí. Então é isso. Obrigada, Elê. Obrigada a todas. Desculpa se eu falo muito rápido, mas é assim, bancária é assim, né? Não fala rápido. Obrigada por tudo. Agora vamos ouvir a Juliana Vasconcelos. Ela é empresária, sim, e ela é também dona da Multimarcas, empresa de fato. E tem mais alguma coisinha aí escondida que ela acabou de me confessar aqui nos bastidores, gente. Tem uma profissão aí que eu nem sabia. Mas você sabia que você tem carinha? Tem, todo mundo fala isso. Tem. Você tem carinha de calminha, de tranquila. Não sou calminha, não. Só tem a cara. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? E como todos já falaram aqui, nada é por acaso e todas estamos aqui, fomos escolhidas por um motivo maior. Isso eu acredito muito. Vou pegar um gancho da Monique para te dizer sobre a minha outra profissão. Então, na verdade, eu tive uma virada de chave. Eu sou dentista de formação, pós-graduada em ortodontia. Eu atuei por muitos anos como dentista e tive a minha virada de chave, que não foi de repente, eu sou filha de comerciante, sou neta de comerciante e nunca imaginei que eu fosse parar no comércio, que eu fosse vender roupa principalmente, mas as coisas foram acontecendo como eu acho que tinha que acontecer. Talvez fosse um sonho meu que eu nem soubesse que ele existia, porque quando eu quis me tornar dentista, com 15 anos eu dizia que eu queria ser ortodontista, nem era dentista, já sabia até a especialidade. Então, por quê? Porque eu fui colocar aparelho e eu me encantei com o universo da minha ortodontista. E que hoje eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Na verdade, ela era uma mulher super elegante. Ah, sim. Ela usava roupas de linho, Caramba! Pela marca pessoal dela. Caramba! Ela soube vender a marca pessoal dela com muita maestria. E eu, com 15 anos, eu observava toda a vestimenta, o estilo de vida que ela tinha. Na verdade, você admirou a mulher que ela era, não a profissional. Não, só que mas eu só fui entender depois. Você entendeu que não, eu quero ser ela, quero ser igual a ela. Porque para mim a ortodontia que fazia ela estar daquele jeito. Que interessante, exatamente. E essa análise, essa ficha caiu faz pouco tempo. Nessa ficha de linkar, né, da onde, o porquê. Mas... na verdade, eu achava que a ortodontia que fazia aquela mulher ser linda, elegante, minimalista, só roupa de linho. Hoje meu armário 80% é linho. É uma coisa muito engraçada a vida, né? Ah, sim, ela mora no prédio da minha mãe. Ah, é? Ela foi a minha ortodontista. Ainda é elegantíssima. Ela é uma mulher elegante. E ela vivia no exterior, ela vivia viajando. Ah, olha, mês que vem só dia tal, porque a doutora vai estar na França. Vai estar no céu. Então, essa doutora também estava perdida. Essa doutora era maravilhosa. Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada e determinada. Então, eu falei assim, eu quero ser essa mulher, eu vou ser essa mulher. Então, eu vou fazer odontologia para ser ortodontista e para virar essa mulher. E eu fiz tudo isso e cheguei a me formar, cheguei a atuar como dentista, me casei com um carioca, também dentista, e vim morar no Rio de Janeiro, atendi como dentista no Rio de Janeiro. Só que como eu era, né,
nova no Rio de Janeiro, quem eu era nesse mundão do Rio de Janeiro, né? Então a minha agenda não era lotada a semana inteira. Então eu atendia 3 vezes na semana. E o meu marido, ele tinha um consultório em Araruama. Daí vem a história, o link Você de já era Araruama. casada com ele? Eu era casada, eu me casei e vim morar no Rio, porque eu sou campista da cidade da Magda Cotrone. Então, eu casei, vim trabalhar no Rio, e eu não marcava ninguém no meu dia de consultório, que ele tinha consultório em Araruama. Então, eu ficava indo para Araruama com ele, e eu ficava esperando ele chegar do consultório, porque, né, a demanda que ele tinha do consultório era dele, e eu também não queria. Algo me dizia que eu não tinha que ser dentista em Araruama. Mas eu também não tinha como ficar parada em casa esperando meu marido chegar. Essa não era eu. E eu comecei, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, passeando pelo um shopping, no salão da sua... Você não é irmã de Madalena? Não, sou irmã da Patrícia. Da Patrícia. Madalena é sua cunhada. Cunhada. Então, fui ao salão da Madalena, no shopping que a Madalena tinha. Lembro. O salão. E eu falei, gente, que shopping simpático. Poxa, deve ser muito legal ter uma loja aqui. E na época tava aquele boom daquelas lojas de bijuteria, Josefina Rosa Cor, aquelas lojinhas de bijuteria aqui no Rio. E eu sempre falei para minha mãe que eu achava dificílimo vender roupa. Roupa era uma coisa dificílima, que eu achava uma loteria, você saber que a cliente vai gostar daquela blusa vermelha, daquele tamanho, aquele cliente tem que ser G, eu achava aquilo ali dificílimo. Aí eu falei assim, gente, mas bijuteria, acessório não é uma coisa tão difícil, vou tentar. E aí falei com meu marido, ele, tá, tenta. E aí, por muito tempo, eu fiquei sendo dentista, e eu ainda trabalhava em Campos, trabalhava no Rio, e montei a minha loja em Araruama. E daí eu tive já tinha meu primeiro filho, tinha 1 ano e meio, que hoje tem 16 anos, mas tinha 1 ano e meio. E depois, 4 anos depois, veio eu engravidei do meu segundo filho, eu já tinha 2 lojas e 4 consultórios, eu atendi. Caramba. E eu falei assim, né, eu atendia 4 consultórios? Porque eu atendia 3 aqui no Rio, e ainda tinha um que eu ia de 15 em 15 dias lá para minha região. A gente é assim. E aí eu falei assim... Você também é de Campos? Não, é porque eu conheço várias pessoas de lá que também têm esse ritmo. A gente tem um ritmo acelerado. E aí eu até contei na mesa do almoço, que eu fiquei por muito... Me perguntaram, você mora em Araruama, mora no Rio? Por muito tempo eu fiquei nesses 2 lugares, enquanto meu filho, eu botava ele debaixo do braço e podia levar ele para qualquer lugar. E aí eu botava ele 3 dias na escola no Rio de Janeiro, 2 dias na escola em Araruama. Até que chegou uma hora que era pré-alfabetização, ele tinha que ficar em algum lugar. Aí você escolheu Araruama. E aí eu escolhi Araruama. E mesmo assim ainda fazia meu atendimento em Campos, lá para minha região, até eu engravidar do meu segundo filho, e eu falei assim, gente, não dá, né, para continuar. E eu já estava completamente apaixonada pelo mundo da moda. A loja de acessório foi por destino, que não é destino, né? Tava tudo programado. A Maria Filó tinha me procurado, porque eu queria vender Maria Filó para mim na minha cidade, que não tinha ninguém que vendia mais e tal. Aí da minha loja de bijuteria eu botei uma arara para vender roupa, só que minha loja era muito pequenininha. E aí um dia eu passava em frente ao meu shopping, esse mesmo shopping, olhava a loja da frente, que era de uma cliente minha de roupa, eu falei assim, gente, ela deve ser muito feliz ali na frente, porque a minha loja era dentro do shopping escondidinha. E eu falei assim, ela deve ser muito feliz ali na frente, porque olha que lojão, mas não foi com um olhar de inveja, juro por Deus. Eu falei assim, gente, como ela é afortunada, se algum dia eu pudesse escolher, eu queria estar lá na frente. Não deu assim, 1 mês. Ela bateu na minha loja e falou assim, Ju, preciso conversar com você. Eu falei, fala, Aline, o que foi? Não, é sério, preciso conversar, vamos marcar um café, vamos. Ela chegou, falou assim, Juliana, eu quero passar minha loja com tudo dentro, você paga quando você quiser, a loja é sua, tudo que você quiser, eu te passo fornecedor, faço isso, faço aquilo. E eu tinha uma ararinha que eu dizia que eu nunca queria vender roupa. Olha isso. E a loja era enorme, falei assim, não posso. Mas não é a que você está hoje, não. Só que eram só 2, hoje eu tenho, ali são 3 Nossa, hoje, né? Ao invés de 2, ficou com 3, hein? Eu fui pegando, e aí a dela, quando ela me passou, eram 2. E aí, na pandemia, 1 mês antes da pandemia começar, eu tinha acabado de pegar outra. Eu fiquei desesperada, mas deu tudo certo e graças a Deus que eu peguei a 3ª loja. E aí vem aquela questão do sonho, né? Eu nunca imaginei, mas eu já sonhava, e o que hoje eu entendi é que desde lá da menina de 15 anos era com moda que eu gostaria de trabalhar. E foi isso que Deus sonhou para você. E foi isso que Deus sonhou para mim, e hoje eu agradeço onde eu estou, sou muito realizada com o que eu faço. Não, e eu vi também pelas suas lives, né? Porque eu participei de uma live dela, e uma graça.
E assim, ela fica toda empolgada, né? As meninas também, todas empolgadas. Todas amam a Dá nossa até live. vontade de você estar lá também. Então, todo mundo fala isso. Eu ainda vou fazer uma live com cliente, porque elas falam que não cansa, que elas não querem desligar, porque é uma live leve, a gente tenta levar com gostoso. leveza. Na verdade, a gente tá querendo vender o produto, mas a Não, gente faz de uma forma mais leve. O que passa ali na sua loja, ó, vou falar, hein? Fala. Passa assim que as meninas vendedoras, elas são muito felizes e são muito motivadas naquele trabalho. Ah, que bom. Isso que eu senti isso, sabe? Uma forma assim descontraída, elas estão curtindo ali, fazendo foto. Porque assim, a maioria das lojas quando a gente entra, às vezes, né, é aquela pessoa que mãos ao alto e tchau, né? Exatamente. E elas não, a Bruna, uma gracinha ela. Então assim, a primeira coisa que eu comprei com ela, né, que eu fui lá, adorei ela, e assim, dali por diante eu comecei a ir lá, teve um dia desse que eu fui, não tinha nada que desse em mim, mas eu fui, eu falei, não, da próxima eu volto aqui. E você Porque estava linda no último programa. E o último eu usei a roupa dela, da agora hoje foi a tua. Mas uma coisa interessante que você falou, que eu sempre falo, sempre quando eu contrato, e sigo falando durante todo o momento que a funcionária está, da colaboradora está na minha loja. Eu acho que tem que ser bom para todo mundo. E eu acho que elas têm que estar ali querendo estar ali, porque a hora que não estiver rolando, eu acho que é porque não é mais a hora, Isso. já deu. Então, eu acho que eu recebo muito elogio do atendimento da minha loja por isso, porque eu acho que quem tá ali porque quer, tá ali porque se sente bem. A gente tem uma equipe com muita interação, somos só mulheres, não é uma coisa fácil, tem a TPM, tem problema de filho, o filho adoece, uma hora ou outra tem que correr para atender o filho que está com febre, a escola liga, então não é uma coisa fácil. Né? E a gente lida com outras mulheres, com todas as suas questões, né? A gente é muito psicólogo, porque chega lá, tem cliente que chega lá e fica 2 horas, porque só precisa conversar, ela não precisa comprar uma roupa. Então eu acho que tem esse propósito também que a gente E a gente leva. vi que você também faz assim palestras, né? E eu queria saber de você nessas palestras aí, ela fecha a loja, né? Sim, eu faço A gente muito está até evento. pensando em fazer Vamos fazer um alguma evento, coisa junto. E eu queria saber se você tem algum depoimento de alguém que tenha marcado assim Então, nesse momento das palestras. curiosamente, Ali, essa semana, quinta-feira, agora, a gente fez um evento muito interessante do Outubro Rosa lá na loja. A gente fez um café rosa, que a gente chamou a Patrícia Figueiredo, que é uma mulher interessantíssima. A gente fez até a cobertura do evento no nosso Instagram, The Fat Store. Ela fez um bate-papo, uma conversa com algumas clientes minhas. Ela é minha cliente. E ela tem várias pessoas que ela ajuda, ela teve câncer de mama, e ela contou com tanta leveza como foi esse processo, e ela conversou com a gente, e várias clientes no dia ali também se manifestaram falando sobre que às vezes, muitas vezes, falando da virada de chave, a virada de chave vem com a doença. Às vezes a gente espera uma doença, uma tragédia, uma perda para ter a virada de chave. E ela mostra que 15%, mais de 15 a 20% do câncer, ele é genético, o resto é estilo de vida. Então ela falou muito sobre isso e no debate, a gente chegou à conclusão: para que esperar uma doença para a gente ter a virada de chave, para mudar o estilo de vida, para mudar a nossa espiritualidade, para mudar no que a gente acredita, para ser mais empático e se escolher, né? Porque a grande questão que a gente falou hoje também é a questão da gente se escolher, se respeitar, se colocar em primeiro lugar. Então, isso foi muito legal. Essa conversa foi uma conversa que realmente ficou marcada na história do DeFato. E várias pessoas ligaram depois, mandaram mensagem, que foi muito legal, e todas se sentiram à vontade para falar, todas tiveram, sabe, você via na carinha das pessoas, nós estamos vivendo no automático, será que é isso? A vida está passando, será que é isso que a gente quer pra gente? Será que eu estou no meu propósito? Então isso daí também é muito interessante. E esses encontros que eu faço na loja, a gente tem vários tipos de encontros. A gente tem ainda marcada a coleção, quando vira coleção, mas a gente sempre faz um café das mães, eu chamo mãe e filha. Legal. Às vezes eu faço esse café do Outubro Rosa, que foi com esse intuito de dividir experiências. Então, assim, essa é o que a gente está fazendo aqui hoje, é conexão, né? É tentar fazer Muito a legal. conexão. Muito interessante. E nesse Outubro Rosa aí, a gente é tão interessante porque nós temos aqui também duas pessoas, né? A Luísa
e a Cris, que já teve que sair também, né? Que venceram, né? O câncer, né? E Luísa, né? Luísa, você também tem uma história linda, Luísa. Luísa Lutz, Iúdice. Iúdice. Ô, Luísa, se apresenta pra gente. Eu quero saber um pouquinho do seu livro, que eu já li, que tá linda, a história linda dela, de vida. Primeiramente, eu agradeço a Deus de eu estar aqui. Depois a você, né, da oportunidade que você está me dando, de eu poder vir aqui falar com as meninas, passar um pouco da experiência que eu tive. E realmente eu agradeço a Deus todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, tudo, 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 tudo. Eu agradeço. Eu aprendi a agradecer mais do que pedir, porque toda vez que a gente agradece, a gente é abençoado, né? A gente está dizendo para Deus, Senhor, obrigada porque eu existo, porque foi Ele que nos fez. Então, eu já fui promotora de vendas, que era o sonho da minha vida, mas quando eu era jovem, não era o meu sonho, era do meu pai. Meu pai tinha um sonho de antigamente, né? Os pais tinham de formar as filhas em professora primária. Era o Instituto de Educação. Aquilo era o sonho dos pais para as filhas. E para os filhos era colégio militar. Meu filho vai ser militar. E as moças eram professora primária. Conclusão. Passei para o Instituto de Educação, fui ser professora primária para agradar meu pai, mas não me agradou. E nada me agradou, nada, nada. Eu não gostei da profissão, eu achava aquilo maçante. Eu não nasci para aquilo, mas eu comecei a vender revistinhas que eram, hoje não existe mais, venda domiciliar, né? E eu comecei a vender aquelas revistinhas e eu notei que eu tinha queda para vender. Nossa, eu tinha uma lábia muito legal. Eu conversava com a pessoa e eu acabava vendendo, né? Qualquer coisa que eu vendesse, a pessoa comprava aquela ideia. Quer dizer que eu tinha um domínio, eu tinha um talento, né? De fazer a pessoa realmente comprar. Então, eu olhava como você ali, eu até achei engraçado, eu olhava a minha promotora, que era, no caso, né, a gerente. Nossa, quando eu via ela dando reunião, eu olhava para aquelas experiências que ela tinha, que ela fazia, a pose dela, a roupa dela, eu olhava, eu ficava admirada, falei, meu Deus do céu, eu acho que um dia eu vou ser gerente também, eu vou ser gerente. Eu botei aquilo na minha cabeça e realmente eu comecei a lutar para que eu pudesse ser gerente. Só que eu realmente tinha que ganhar um dinheirinho, né? A gente ganhava 30% na venda, não tinha salário, mas era uma coisa gostosa. Mas eu queria ser gerente. Então, eu me casei, infelizmente me casei mal, né? Mal, muito mal. Eu não tive orientação de pai nem de mãe. Fui criada num colégio de freira. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos. E minha mãe já tinha 5 filhos e cada uma ficou na casa da sua madrinha. Só que a minha, ela estava doente, então eu não tinha onde ficar. E meu pai foi e me colocou no colégio de freira, no colégio interno, que eu também agradeço a Deus de ter sido criada lá, porque lá eu aprendi a ser uma pessoa organizada, a ser uma pessoa com tarefas para poder cumprir, que talvez se eu morasse com os outros eu não tivesse sido assim. Então eu agradeço muito a Deus e realmente fiquei no colégio de freira até quase 16 anos. Depois meu pai me tirou porque precisava da minha ajuda e eu fiquei com meu pai pouco tempo, mas numa situação desagradável, porque eu não tinha mãe e eu tinha que fazer o serviço todo de casa e tomar conta do meu irmão. Então, aquilo ali acelerou a vontade de casar, né? Então, quando apareceu o primeiro, aí eu já aceitei. Mas o casamento, Luísa, não foi como você esperava, né? Não, Pelo que eu li no livro, eu já vou trazendo o livro logo, né? Não. Porque... Mostra o livro aí pra gente, você não mostrou o livro pra gente. Eu vou agora...
já que ela tocou nesse assunto. O casamento que foi a sua maior virada de chave. Exatamente. O meu casamento foi que me Foi deu a virada de força chave. para que eu fosse quem eu sou hoje. Por quê? Porque eu tive que me virar sozinha. E assim, eu ia até te perguntar isso, porque eu coloquei aqui, né, que você conta no seu livro que você teve esse casamento, né, que não foi muito legal e tal. E como foi para você começar do zero? Tive que Porque começar do você zero. começou do zero, você largou ele Larguei. nas Ele escondidas, bebia, né? ele era Nas alcoólatra. escondidas. Ele era alcoólatra e eu comecei a vender as revistinhas que eu falei. E nisso eu fui aumentando as vendas, e consegui ser gerente de vendas. Realizei o meu sonho. Esse começar do zero para você também foi muito bom. Por Foi quê? ótimo. Porque você... Imagina se você ficasse a vida inteira nesse casamento horroroso. Eu só fiquei 5 anos casada. Então quando você teve esse começar do zero, o que aconteceu? Você se descobriu e descobriu o seu potencial. Do que eu era capaz. Do que você era capaz. Que foi o que a Monique falou aqui. Ela falou, você descobriu a sua independência. E a minha quando identidade. você descobre a sua independência, você começa a se reconhecer. Exatamente. E começa a reviver. Viver, bom. Né? Viver de verdade. Foi muito bom. Então, acho que isso foi o que realmente te impulsionou a você quem você é hoje. Graças a Deus. Então, tive uma história muito bonita de profissional. Fui gerente de uma multinacional, que era o meu sonho, Avon Cosmético Limitada. Ganhei vários troféus. Viajou, durante 4 né? anos Viajou bastante, né? Durante 4 anos seguidos, eu tirei em primeiro lugar. E realmente ganhei 4 viagens para a Europa. Beleza, E hein? daí eu continuei sendo realmente campeã de vendas e realmente foi ali que eu me descobri. O meu contato com o povo, eu gosto realmente desse ambiente de mulheres, de ensinar, de incentivar e principalmente, no caso delas, que eram pessoas humildes, a ganhar dinheiro. Você, entendeu? Luísa, pensa numa situação também de você também acrescentar alguma coisa com essa sua experiência em vendas. Sim, sim. Entende? Porque hoje... O que a gente mais precisa de bom vendedor. Isso. E assim, eu, por exemplo, sou um fracasso em vendas. Sou um fracasso. Eu sei muito bem me vender o meu trabalho, fazer e tal. Mas quando a questão é na hora de precificar... Acabou para mim. É muito difícil, Então, assim, seria interessante você pensar sobre isso. Não, mas Não, fazer dar alguma mentoria para vendedora, sim, eu faço. Porque hoje... Eu faço. Você faz já? Eu faço, Não, eu você não faço. Eu falou faço aqui. reuniões de vendas. Eu então. ensino muitas pessoas como chegar até o Então comprador. você tem que... Como, sabe? Você tem que anunciar mais isso, porque eu nem sabia. Porque hoje tem mentoras de venda. Né? Sim, e como sim, você tem essa bagagem, com certeza você vai poder ensinar muito. Graças a Deus. E só que agora, Lê, graças a Deus também, quando foi na pandemia, eu sempre, já tenho uns 40 anos que eu conheci a religião que é evangélica, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer melhor a Jesus. Porque muitas pessoas dizem, eu tenho Deus, eu conheço Deus. Não, você não conhece, você já ouviu falar, mas ninguém te apresentou ele ainda, né? Então, eu fui apresentada ao Senhor e, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa realmente convertida. Por quê? Porque hoje eu busco ao Senhor, eu me dedico ao Senhor e eu sei que hoje o meu propósito dentro da religião é ajudar pessoas e a falar de Deus e principalmente o que Ele fez comigo. Sim. Eu tive um câncer, moro sozinha. E nesse período da pandemia foi triste para muita gente. Para mim, foi libertador, eu já estava contando. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. As pessoas acham até que eu sou maluca, talvez, porque uma pessoa com câncer, na pandemia, dizer que foi feliz, ou é maluco ou tá para ficar, não é? Mas realmente foi nesse período que mais o Espírito Santo falou comigo. Tipo assim, ele sentado numa cadeira e eu aqui.
Poxa, Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Não, minha filha, tem paciência, não vai ser assim, vai ser assim. Olha como eu te amo, olha como eu cuido de você, olha como você é bem tratada, olha que você não sente nada, você não tem enjoo, você não tem dor, você não sente nada, minha filha. Tudo porque eu estou te carregando no colo. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que Nossa, aconteceu na minha vida. nossa. Não tem casamento, não tem nada, não Não tem tem, não. dinheiro no mundo sabe, que me realizasse tanto quanto Deus falando, Jesus falando comigo e me dando essa convicção de quem cuida de mim é Ele. E E tanta até gente, hoje. né, Luísa, que não tem a oportunidade de sobreviver, como você, né? Exatamente. Eu louvo a Deus, não precisei tirar o peito todo, tirei só um pedaço, né? Porque estava no início, estava bem no início, e hoje eu falo para as pessoas que estão com esse problema que elas tenham fé, tenham coragem, tenham força, busca ajuda com alguém, alguém que possa ajudá-la, né? Eu faço terapia, faço constantemente terapia, porque eu preciso até o emocional também, não só por causa da doença, mas já de infância eu trazia vários problemas e graças a Deus hoje eu louvo a Deus por tudo que eu tenho, agradeço a Deus. E tive essa oportunidade de, junto com as colegas, fazer esse livro, Universo Feminino. Universo Feminino. E não fui eu sozinha, fui eu e algumas colegas coautoras que estão aqui, e essa E são parte histórias aqui, lindas. Eu tenho o essa é a livro. minha Cada história. história é uma história mais bonita que a outra, É, né? é o que as pessoas falam. A Luísa, dela sua também é história linda, a história de inspiração, né? Isso, Para mulheres, né? exatamente, é. Muito Então, bonita a sua eu história. quero me dedicar, eu estou me dedicando realmente hoje à obra do Senhor. A obra do Senhor não quer dizer que eu vou ficar na igreja, não, a obra do E Senhor esse livro, Luísa, é. você também toca muitas pessoas com a sua Pois história, né? Eu me exatamente. emocionei bastante com a sua história, até te falei, É, né? História linda. graças a Deus. Não é bom não contar para todo mundo ler, né? Mas é bem graças bonita a a história Deus. dela. E eu digo para E tem outros, muitas histórias bonitas também tem aí. muitas histórias Muitas histórias bonitas aqui. inspiradoras, né? Sim, sim, são histórias muito bonitas e hoje eu faço isso. Eu gosto de conviver com vocês. Cada uma tem sua história, cada uma tem a sua essência, cada uma é cada uma. Ninguém pode copiar ninguém. Você jamais vai copiar alguém. Você pode ter tudo que essa pessoa tem, mas você nunca vai poder ser essa pessoa. Eu vejo, sabe o que que eu vejo? Eu vejo hoje que, assim, até a gente estava falando sobre copiar, né? Que você sabe, né? Essa questão, ela vai muito além. Porque quando a gente entende a nossa missão, entende o nosso propósito, gente, O vai resto copiar quem? O resto é As o resto, ideias vão gente. vir, vão ser renovadas. É. Porque não existe isso. Isso é coisa de pessoas pequenas que, na verdade, estão preocupadas com o que a gente está fazendo, não com o que elas fazem. Então, isso é para você desviar você da sua missão, do seu foco. Né? Exatamente. Hoje eu entendo isso e é muito gostoso quando a gente sabe realmente aquilo que a gente quer e que a gente vai em frente. Né? Exatamente. O ruim é quando a gente fica igual a mim, né? Que Exatamente, eu ficava assim, ó, fica rodando, perdida, rodando, procurando. rodando. E assim, quando você se encontra e se acha e fala, não, vai porque é ali. É ali. Vai porque é ali. É ali. Então você, ó, você nem ouve. E isso aí que você falou é muito importante. Você vê hoje, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho 74 anos. Eu poderia achar que já é tarde demais, não é? Não. Mas eu digo para Deus assim, eu digo, Senhor. O Papa viveu até 99? Exatamente. Pô, eu digo, faz Senhor, as contas aí. 104 Pô. anos, dança forró ainda. Não, eu digo para ele assim, Senhor, se o Senhor não me levou no câncer, é porque o Senhor ainda tem algo Tem a fazer muito ainda, comigo muitos aqui na anos. terra. Então, poxa, Senhor, não deixa eu padecer mais aqui não, por favor, me dá mais um pouquinho de oportunidade, né? Não me deixe no leito de dor, nunca, Senhor. O que eu preciso. Diante das suas palavras, para todas nós conseguirmos aqui refletir um pouco, existe alguma possibilidade de você ter se conectado com Deus, com essa profundidade, se você não tivesse ido até o fundo do poço? Deus, Ele permite. Eu tenho certeza que Ele deixa
ele deixa você ir, porque foi uma escolha sua, ele deixa você ir, até o desespero. Se você não ouve ele falando normalmente, ele deixa você ir. Ele me deu corda, entendeu? Vai, minha isso filha, tudo vai. porque você não sabe a história dela. É. Se você lê o livro dela, É. você vai entender, esse fundo é mais fundo do que você imagina. Foi dolorido. Nós fomos criaturas, filhos do Senhor, né? Então, eu me considero, graças a Deus. Só que eu vejo assim, uma mãe tem 5 filhos, tá? Os 5 filhos foram criados da mesma maneira. Um se desviou e foi embora. Pegou a mala e foi embora. Tudo bem. Você acha que a mãe tem responsabilidade por esse que foi embora? O que vocês acham? Ela é responsável pelos atos desse que foi embora? Não. Então, eu fiz isso. Eu saí debaixo das mãos do Senhor. Ele deixou. Então, eu errei. Só que chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Eu precisei, porque eu não tive pai e mãe para me orientar. Eu não tive uma família. Ela falou em família. O meu sonho sempre foi ter uma família. Família que eu digo, não eu, marido e filho, não. Irmãos, pai, mãe. Eu gostaria muito de ter tido. Não tive. Eu não posso voltar atrás. Não fui eu que pedi o pai e a mãe. Foi Deus que me deu. Então eu tenho que abençoar meu pai e minha mãe, que já estão mortos. Mas não tenho raiva deles, não tenho culpa deles, nada. Então eu sozinha fui obrigada, fui jogada, assim, a responsabilidade de criar um filho, entendeu? Então quando eu tive aquela oportunidade também de ter o sucesso, aquilo foi uma vaidade, né? Aquilo cresceu os meus olhos. Poxa, o luxo é bom, né? Você viajar é bom, mas eu não obedeci à voz do Senhor. Então, por isso eu sofri. Mas quando a pessoa tem a sensibilidade de ouvir um pai, uma mãe, um marido, às vezes, né? Uma orientação, não é? É bom, é bom. Mas eu não tive ninguém para me orientar, nem para me ajudar a nada. Fiz tudo sozinha, realmente. Isso é algo que sempre me pegou e que eu sempre refleti, pensando, será que realmente o encontro com Deus, para você ouvir o chamado, precisa ser, é dessa forma? Porque muitas vezes Deus está falando com você, Deus está falando, você não está ouvindo, Deus está falando, Deus manda uma pessoa falar com você e você, não sei o quê, manda outra, não. E aí chega uma hora que ele te manda a dor. Eu sei porque meu pai, ele precisou sofrer um acidente, né? Ficar na CTI para ele realmente entender. É verdade. Né? É o que Deus tinha para falar com ele. Então, é isso. Deus, ele permite, porque, tá bom, então agora vou ter que explicar para ela, porque ela não está ouvindo. Agora ela vai parar para me ouvir. Então, assim, o livre-arbítrio. Isso não é, né? não é. É o livre-arbítrio. E muitas vezes comigo também acontece isso. Às vezes acontecem uns negócios, umas coisas horríveis, né? A gente fala, ai meu Deus, o que era o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo alguma coisa. Aí aquilo ali toca no teu coração, aí fala. Aí você começa a repensar e fala, eu tô errando. É uma forma, eu acho que Deus fala assim, Deus fala assim, você está tão bem, mas você está achando que você está bem? Eu vou te mostrar aqui que não é bem assim. Eu acho que é mais ou menos isso, é uma forma de você repensar, sabe, sobre aquela sua atitude. Porque Deus vai falar como com a gente? Ele não tem como falar de outra forma. Ele não tem como. Muitas vezes a gente não ouve Deus. Deus tá falando, olha só, não ouve. Eu, há 43 anos atrás, eu conheci Deus. Só que o sucesso de eu ser famosa na minha firma, Avon, que eu comecei a ganhar Tava se achando, né? Troféu. Tava deslumbrada. Isso. Troféu, comecei a viajar, ir para a Europa, e isso e aquilo. É como se eu tivesse falado para Deus assim, Senhor, um pouquinho só, fica aqui um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui. Fica aqui um pouquinho no armário, eu vou fechar o seu no armário. Fica só um pouquinho, que eu vou viver. Entendeu? Exatamente.
Aí ele deixa. Ele fica perto de você? Fica. Mas o nosso inimigo, não sei se você crê, ele faz a festa. Olha como ela está, tão soberba, tudo é melhor, né? Senhor, um pouquinho só, Senhor, deixa eu fazer aqui outras coisas, porque eu estou precisando aqui, entendeu? A minha ambição aqui, a minha vaidade é um pouquinho maior. Peraí, Senhor. E foi o que aconteceu. Eu só Eu acho tive que 2 lojas, ela sabe, a no Barra Shopping. humildade, que nem ela está falando, a humildade para mim é a essência de tudo na vida de uma pessoa. Não adianta você ter milhões de apartamento, Não casa, adianta. carro, né, uma vida de luxo, se você não tem a humildade ou Deus no seu coração. Porque isso aí, exatamente. sabe, quando a gente for embora daqui, a gente não vai levar nada disso. Isso tudo vai ficar aí, gente. Tudo vai ficar aí. Então, assim, a vida para mim, eu acho que é feito de escolhas, né? E eu também sou um tipo de pessoa, né, muito sonhadora com muita coisa também, né? Eu já tive muitos sonhos da minha vida que realmente eu busquei para poder eu chegar onde eu tô, né? Eu busquei através de estudos, né? Eu sempre sonhei em ser comissária de bordo, né? E eu fiz esse curso, consegui passar, mesmo depois de uma certa idade, né? Porque eu consegui entrar para a aeronáutica com 37 anos na época, né? E eu me casei um pouco depois, né? E isso fez todo mundo até ficar zoando da minha cara. Tipo assim, pô, você vai ser o quê? Aerovelha? Ficava zoando. Eu falei assim, não é questão de ser aerovelha, de ser aeronova, né? Ou ser aeromoça, de ser uma comissária. É o meu sonho e não tem idade para isso. Eu estou fazendo com humildade, é um desejo meu, uma escolha minha, então eu vou buscar isso, né? Então, eu sempre fiz tudo na humildade. Aí o que ela está falando, a Luísa, agora é importante, porque ela tinha de tudo para poder ser uma pessoa soberba, né? E ela estava infeliz, porque ela tinha de tudo e dentro dela, cadê aquele vazio? O que Tava adianta você vazio. ter tudo e não ter Porque nada ali, realmente, um vazio dentro de mas você, realmente, por amiga, causa que você tem que se encontrar, tem eu que não ser estava tão humilde. humilde, né, como É você isso tá. aí. A humildade é a essência de tudo. Em relação à minha história, né, é um pouquinho até assim, né? Além de comissária, eu também sou formada em engenharia de software, né? Eu sou formada em TI, né, há muito tempo e hoje em dia, né, depois que eu casei, né, para poder passar por esse processo de casamento, a Ali Moura sabe, né? Eu passei por alguns ela anos. teve 2 noivados, 3 noivados. O primeiro ela desmanchou, o segundo ela desmanchou e ela dizia assim para mim, não me devolve dinheiro. Ela já tinha pago o dia da noiva. Ela falou assim, não me devolve dinheiro, porque eu tenho certeza que eu vou casar. Então não me devolve. Aí ela ficou, noivou 3 meses depois. O que aconteceu foi isso, desmanchou de né? novo. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Raquel, faz o seguinte, não fica postando mais nada. Lembra que eu te falei? Pois é. Porque quando ela arrumou o segundo, o cara era bonitão e ela ficava postando, né? Então, assim, aquilo ali devia também, né, despertar uma certa inveja de algumas pessoas também, né? Eu não acho muito legal, assim, quando a gente tem alguma alegria, algumas pessoas isso incomoda. Não que vai atrasar, porque quando é de Deus não atrasa, porque também não era. Sim, sim. O que aconteceu comigo é porque com esse noivado anterior, né, a pessoa, né, parece até que foi realmente uma palavra de Deus na minha vida, no sentido de não casa com essa pessoa por causa que esse aí vai ser uma pessoa que vai te trazer problema. É um cara narcisista, é uma pessoa que de repente não vai ser uma boa para você. Então, por mais que esteja, a Lê Moura já estava tudo pago, estava pago também o salão de festa, estava pago a entrada de apartamento, estava tudo praticamente esquematizado para poder eu casar. Só que 2 meses antes do casamento me deu uma louca que eu falei, com esse cara eu não quero. Cancela tudo. Fez igual a Cris. Foi assim, me deu uma louca. Aí eu falei, Lê Moura, eu tô aqui para poder, não vai mais casar, não tem mais casamento, não tem mais noivo nem nada. Pode cancelar tudo. O mais engraçado é ela falar, Deus vai mandar alguém. Só que aí a Lê na humildade dela, falou para mim assim, ó, Raquel, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou te devolver o seu valor, porque não tem nada a ver ficar com o valor aqui comigo, né, porque a Lê sempre foi... Eu nunca gostei de ficar com dinheiro amaldiçoado. Pois é. Sério, Ela porque, sempre assim, falava isso. O contrato diz que é
é 30%. A não ser na pandemia, que Isso. todo mundo estava numa ferrada danada, eu devolvia só os 70%. Mas antes da pandemia, eu sempre falava assim, não quero, eu devolvo o seu dinheiro todo, com a dor no Pois coração, é. mas devolvia. Pois é, aí Porque ela na assim, a pessoa, aquilo é humildade fruto de um relacionamento que não deu certo. que não deu certo, eu falei assim: "Não, Alemoura, não precisa você me devolver nada, Que deixa engraçada aí ela. de stand-by", e ela até riu da minha riu Eu pra não caramba. acredito. "Não tô acredito que você está me dizendo isso, não, hoje eu não tenho ninguém, então também não estou à procura de ninguém, não tem nada previsto, mas você pode ter certeza, porque o Que eu vou instinto arrumar. de Deus na minha vida, eu tenho certeza que Deus botou nessa vida para poder eu se casar, e eu vou ter que quanto casar, tempo depois, e eu vou Raquel? casar". Isso Raquel, depois de quanto 1 ano e tempo? meio 1 ano depois, e que meio. apareceu a pessoa, e eu fiquei e a Alemoura ficou lá. Aí eu fiz o casamento dela. Aí ela Pela primeira fez, vez eu fui no casamento da ela noiva, porque eu foi. nunca vou. Eu Nunca fui no casamento dela. Meu esse teve que marido ir. ainda levou ela, né, no carro. Sim. Aí ela lá, depois a gente tem que ver, você tem o vídeo? Tenho, Se a gente tenho, tiver, a depois gente eu vou põe aqui marcar, depois. vou marcar. Porque Pra poder mostrar. ele tinha um carro, era qual carro? Nem lembro. Ele tinha um teto solar, ela em cima do carro, assim, Foi ela e muito o legal. O noivo. meu casamento foi muito bom. Foi um casamento que eu sempre desejei, por causa de que eu sempre propus aquilo dali, né? Muita coisa eu devolvi, muita coisa eu perdi em relação ao ex-noivo, né? O Mas ex-casamento, perdeu não, mas você aí ganhou, né? eu fui, né? Não, e Eu você com o que ganhou. tinha, eu tive que casar e acabou. Né? E Raquel, ela assim, ela tem uma alegria muito grande, né? Eu tenho Ela tem muito, uma eu sou muito alegria que otimista. é Eu sou muito interna, otimista. né? Isso aí Ela nada tem. me Tá abala. sempre com um sorrisão. Você pode ver Nada ela me aqui abala. hoje. Você vê sempre ela sorrindo, né? Uma menina boa, né? Uma pessoa do bem mesmo, que você na cara você já demonstra isso, né? Sim. E com certeza, minha filha, Deus tem o melhor para você. E o E que muito além. E depois disso tudo também, eu casei em maio, né, de 2022, né? Depois da pandemia também eu ia casar, praticamente quase com outro em 2020, mas graças a Deus que chegou a pandemia e acabou a gente, né, decidindo de não casar, porque motivos tem, né? Eu acho que Deus na nossa vida não permite certas coisas que não, eu tenho certeza que hoje eu soube de relatos que não são tão bons assim em relação a outra pessoa. Então, a gente se coloca assim, meu Deus do céu, se a outra está passando por isso, imagine comigo. Porque você não iria passar, né? Né? Então, a gente já vê através, porque as respostas vêm depois. Né? Então, assim, então você tem que confiar na sua fé, né? E acreditar que aquilo vai acontecer com a pessoa certa, no momento certo, que a gente disse que a nossa amiga aqui. Né? Tudo tem um momento para tudo, né? Então, foi isso. O meu relato foi muito engraçado. E ela agora vai estar comigo, né? Só que agora ela eu vou agora vai também. ser meu braço direito, ela vai ser uma farmácia influencer. É isso aí. Eu e também, a gente hoje junta eu sou vai fazer a parte influencer. de maquiagem junta, ela é muito boa de Isso. vídeos. Não, eu Isso. E essa parceria. Arrumação, né? Não, E você é ela vai me maravilhosa. ajudar também. Gente, a É. Luísa hoje, ela preparou as mesas com tanto carinho, com tanta Ah, delicadeza. eu amo. Nossa, ela veio falando isso, que ela Isso. fez mesa Não, eu aposta, conheci a mas Luísa que e não falei, ia meu ninguém, Deus. que ela mora sozinha. Eu falei, não, mas você vai Luísa, fazer isso pra você a fazer gente pras tem que pessoas. montar alguma coisa junto, com certeza. Ah, Porque eu- depois que eu descobri o seu talento, minha filha. Ela tem um é talento tudo e que eu ela vai fazer preciso. parte da Farmácia também, né? Vai. Eu sou detalhista. Vai, Agora vai, a Farmácia vai É, pra eu frente. gosto Vai. de tudo Vou ensinar arrumadinho. ela a passar um batom É isso bem aí. bonito, que todo mundo vai falar assim, Luísa, que batom é esse? Luísa, você, ó, vai ser garota propaganda da terceira idade, hein? O meu Instagram, Mente Próspera também, é um Instagram que só fala de coisas boas, coisas positivas, aquela coisa boa. E tenho também o Instagram também de suplementos, referente à farmácia também, que, né, eu vou começar a divulgar para poder ajudar a ler, né? E também por causa que, né, as pessoas falam, pô, você é tão boa de vídeo, você entende de TI, Ela você faz tão entende bem os de vídeos. IA, de isso, aquilo, que hoje em dia tudo é IA. Ela Né? faz umas coisas Então, às assim, vezes, muito eu sou muito Maravilha. criativa também. Então, isso aí é um projeto que eu tô É porque querendo assim, colocar para Raquel, ir. eu vejo que você, na verdade, você está querendo a virada de É chave. isso aí. É isso. Você É está isso aí. querendo a virada de A chave. virada de E chave. assim, eu acho e eu acredito que você vai ter, porque você tá nessa idade aí, que é 47, 7. que é essa virada de chave, É. 47, 48, que você não aguenta mais ficar naquele negócio ali. Você vai pra Ah, cá. chega. Tá entendendo? E hoje E o em que eu dia, sinto em você é isso. eu quero Por isso que prosperar assim, eu nesse quero sentido muito também também. te ajudar nisso, porque eu sei que você vai me acrescentar muito. É isso aí. Né?
E eu acho que a É. vida é isso, é uma troca, cada um dá, E cada um depois também recebe, que né? casei também, né, tive a minha fasezinha não tão muito boa também, porque assim que eu casei também eu engravidei logo, É. né, eu casei em maio, chegou em setembro eu perdi meu filho, né, eu tive uma perda gestacional muito complicada, porque no caso, eu engravidei com 43 anos, já estava com uma Mas idade sabe por um pouco mais avançada, mas tudo tem um propósito, Mas por que que né, você a por que gente que não você sabe. teve isso? Porque, na verdade, você estava depositando toda a sua felicidade, toda a sua virada de chave, digamos Em cima assim, dessa criança, no seu filho. é isso aí. Só que Deus não queria isso para você. Naquele Ele momento tem não. outra coisa guardada para você que não é o filho. Sim, Ele tem algo muito sim, maior. É, no sim. momento, E Que não é o hoje filho, que não precisa ser o filho, e hoje entendeu? eu entendo isso, e hoje eu já aceitei, porque realmente foi muito difícil de eu aceitar. Porque é uma pessoa que tem um desejo de ter uma família ali completa, de um marido do lado, com um filho, né, É, e mas eu sempre fui muito família, então para mim família é o Mas, primordial na Raquel, minha se vida fosse e Deus assim, toda também, mulher poderia ter né. filho, e tem mulheres que não Não, podem, né? sim, mas eu não deixei de Entendeu? ser mãe. ó, Eu não posso ser mãe, não tenho útero desde os E eu não 35 deixei de anos. ser ó, mãe, porque eu Desde os perdi. 35? Desde os 35 anos. Mas eu tenho um sonho de adotar e ainda não. Agora Sim, chegou a pessoa na minha vida Sim, que já quer. Que foi o adotar. primeiro homem que falou assim: ah, eu quero. Eu falei, Porque é olha. difícil alguém querer adotar, E ele já tem filho, né? né? E ele É poderia falar: difícil ah, eu alguém já. e querer hoje em adotar. dia já também com tem. a Foi minha o idade, primeiro, né, né? 47 anos, já tô na É. pré-menopausa, Se bem vamos que supor que diz a Cláudia eu Raia tem ainda não uns estou, 60 a Cláudia Raia eu 60 ainda não 62? estou, vou Não, ser 60, sincera. 60, não é? é 50 e poucos que ela Mais, tem. Mas a não tem Cláudia Raia, eu limite acho. hoje mais pra Eu isso, hoje em não. dia ainda não estou na menopausa, não tô Não, dizendo isso, mas então, assim, mas eu tô à beira, sim. né, já tô Mas essa chegando virada de já. chave vai acontecer, Mas aguarde, se tiver de ser, vai aguarde. ser, mas hoje em dia também não priorizo isso mais, assim, né. Sim, E o meu marido também já entendeu também, né, então. e também muitas coisas também veio E da vida que parte de segue. ir de lá e cá, não foi só, coisa É, minha, coisa dele também, então teve motivos para poder eu perder esse bebê, sim, e hoje em dia Deus eu não quis. aceito. Agora, Mônica Nascimento, economista, pós-graduada em gestão, céu da Rica Viagem, fundadora do projeto Liderança e Empreendedorismo Feminino. Nossa, essa mulher é poderosa, hein? Olha, menina. E aí, Nem Mônica, sabia que eu tinha esse poder todo. como Mas eu tô começou recebendo, esse tá? Tô projeto adorando o aí? povo falar que eu tenho Olha, esse você tem uma poder. agência de viagens e ainda tem um projeto. Sim, Eu estou sim. curiosa para saber como começou o projeto, mas também quero saber como começou a agência de viagem. Só que vai rápido. Então, contando a minha história um pouquinho, eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos. Eu estou ouvindo vocês todas falarem e a sensação que eu tenho é que todas vocês, eu falei uma frase para vocês falarem, ou todas vocês eu copiei uma frase de vocês. Porque todas falaram um pouquinho, né? Então a gente vê que é isso. Eu fui uma pessoa imperativa também, até os 20 e poucos, eu queria fazer tudo e não fazia nada. Minha mãe sempre fala isso. Queria fazer todos os cursos. Eu entrava nesse, parava, entrava naquele, parava, entrava naquele, parava. E eu sempre fui uma pessoa frustrada. Porque eu não conseguia, por quê? Porque eu não tinha foco, né? Eu queria fazer tudo, abraçar o mundo. Eu, aos 16 anos, entrei na faculdade para economia, fiz economista. No meio, queria parar, falei, mãe, quero ir embora. Quero ir para São Paulo. Aí o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ir embora. Ela, não, você vai terminar essa faculdade. Terminei a faculdade. Eu era bancária, por quê? Porque eu passava na frente dos bancos e falava, eu quero trabalhar ali, é tão É chique, bonito, todo né? mundo Também de um achava. ar-condicionado, todo mundo bonito. Trabalhei no Sim. banco, andei no ar-condicionado. Achava lindo a pessoa trabalhando em banco. Isso. E aí, no final, falei, eu não quero Você não, nem tem entrar em banco. você não queira saber a minha raiva quando eu passei num concurso do HSBC e nunca me chamaram. Era Bamerindos. Mas graças Ficava a com Deus, tanta raiva amiga, daquela graças a gerente Deus, que não me chamou. agradece. Eu fui, aí eu ficava com raiva. Só que Agradece. depois eu entendi que foi libertação. A minha Foi irmã trabalhava libertação. muito. Hoje eu vejo, porque na época eu era bancária, aí minhas amigas entraram para o banco e a minha família toda ficou revoltada porque eu saí. Como você perdeu o emprego, né? E essa minha amiga que eu até falei que parece com você, ela hoje está afastada de um banco, ela é gerente aguenta super mais. top, por burnout. Eu falei, não, graças a Deus, mas enfim. Aí, aos 20 e poucos anos, eu saí do banco e um amigo falou, amiga, surgiu um passeio, você quer fazer? Você guia? Eu falei, o que que faz? Ah, vamos lá. E eu fui, sou assim, eu me jogo. Era uma excursão para levar idosos. Com isso, eu comecei a trabalhar com turismo. Só que aí eu me achava, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ter faculdade. E aí eu cheguei na dona da agência e falei assim, não, eu me formei em economia. Ela falou, tá, só que não tem nada a ver com turismo.
Acabou comigo. Aí eu falei assim, tá bom, o que precisa fazer, né? Eu sou assim, desafiada. Falei, me aguarda. Aí eu fui lá, fiz turismo também, passaram-se anos, voltei a trabalhar para ela. E anos depois... E ela estava certa. E ela estava certa, que eu precisava estudar. Só que anos depois, eu fui concorrente dela e hoje eu tenho agência tanto quanto ela. Ah, que legal. Então, eu trabalho há 26 anos com turismo. Trabalhei em várias outras coisas. Muito tempo, né? Desde os 21. E 10 anos eu fui guia de turismo, então conheço 95% do Brasil, de rodar. Conheço quase 40 países no mundo. Conheço todos os continentes do mundo. O primeiro lugar que eu queria ir era Nova York, porque eu comecei a estudar inglês com 11 anos. E o meu sonho era... Eu vi um filme, Secretária do Futuro, que aparecia. E eu queria estar aqui. Eu queria estar... O dia que eu cheguei em Nova York e vi aquela estrada, eu falei, gente, eu tô aqui. Eu falei, agora eu vou. Agora ninguém me segura. E eu comecei. Eu acredito que eu viajo muito mais que qualquer pessoa que tem... O que você fala ali para as câmeras, para Tu quem viaja ainda muito nunca mais do que viajou? eu, que fui comissária. Tá perdendo tempo. Fala com a gente da Rica Viagens, vem comigo. E aí, o projeto surge a partir disso, porque eu comecei a viajar. Na verdade, eu comecei a passear. E aí eu queria assim, vamos comigo? Mas hoje eu não posso. Vamos fazer... mas agora não dá. Falei, então tá bom, me revoltei, vou sozinha. Aí o primeiro dia, minha filha, você vai sair sozinha? Fui. Hoje minha mãe fala assim, graças a Deus, quando você vai é melhor, eu fico mais tranquila. Então eu passei a não depender de ninguém mais para nada. Eu falei, não vou esperar ninguém. Mas o projeto de mulheres, como que surgiu esse projeto? Ele surgiu através desses anos que eu trabalho com turismo, de ouvir muitas mulheres. E comecei com muitas mulheres viajando comigo, e naquela época eu falava assim, vem comigo meninas, e eu era sempre a mais nova, e eram senhoras. Só que elas eram tão assanhadinhas, eu falava, gente, essas doninhas estão assim, por quê? Separadas, viúvas, e aí elas começaram a ter experiências depois de 50, 60 anos. Eu falei, eu vou esperar 50, 60 anos para eu viver? É nada, eu vou viver agora. E aí eu comecei a ouvir muitas histórias delas. Então, o meu sucesso dentro da Rica Viagens vem porque eu vejo que as pessoas querem falar muito, eu ouço. Eu ouço os meus clientes, eu não falo que eu quero ouvir, o que você quer de viagem, o que você quer? E aí eu realizo seus sonhos. E a partir disso eu vi que muita gente tem medo. E o meu projeto foi, eu preciso falar para as mulheres que elas não precisam ter medo. Mas elas precisam acreditar nelas para fazer tudo. Desde para sabe o que? Não é? Tem gente que não viaja porque tem medo. A maioria aqui casada. Eu ouvia muito isso, a maioria casada. Mas meu marido não vai. Mas nem para comprar uma roupa. Mas se... Eu falei, gente, mas o que é isso? Isso me incomoda. Então, esse incômodo, eu falei, eu tenho que ajudar essas mulheres a fazer. Então, e elas começaram a me admirar. Você mostra para elas que não é difícil. Não. Que aquilo ali não é empecilho, que ela está arrumando só uma desculpa para não ser feliz. É isso, e elas arrumam. E a gente, eu falo, a gente é o nosso próprio sabotador, a gente arruma desculpa todo dia. Eu não fui por isso. Eu gravei um vídeo aqui até e vou passar para vocês. A gente chama para um evento desse. Quantas deram desculpa para não estar aqui hoje? E quantas poderiam? Mas eu já marquei isso. Mas eu não sei o quê. Mas cheia de desculpas. Eu prefiro falar assim, eu não vou, eu não quero, do que eu dar desculpas. E a Mônica, foi você, né? Ela me passou vários contatos, né? E as clientes dela são maravilhosas, né? Porque todas elas responderam, todas elas deram uma satisfação. É muito legal quando você sente que a pessoa se conecta com ela. Porque isso é carinho, sabe? E quando eu falei, porque a Day vai estar lá, todo mundo veio falar porque não iria. Entende? Então, isso, assim, para mim, surtiu assim, ver quanto que você tem autoridade, entende? Quanto você tem autoridade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, chama fulano, a pessoa nem te responde, sabe? Eu falo muito isso. E assim, eu acho tão feio isso, eu canso de mandar aqui mesmo para o programa. Eu falei para algumas pessoas, a pessoa nem responde. Eu acho também. É deselegante, né? No último evento que nós fizemos, eu falei muito para as meninas. Você não responder... Se você está chamando a pessoa, e pessoas que nem eram, em termos de financeiro, não era só um convite, entende? Então, assim, mas assim, é libertação também, né? Ale, mas sabe que isso não é uma dor só sua. Quando eu comecei a vender passagens de turismo, viagens, eu comecei assim, você vende passagem? Que legal!
Ah, como é que faz? Aí eu dava todas as dicas. Aí quando eu via, o meu parente tinha viajado, não comprava comigo, o meu amigo viajava, não comprava comigo, e pegava minhas dicas. E eu falava, gente, mas por que que não faz? Gente, eu dependo, aquele Sim. dinheiro é pro meu salário. Sim. Mas aí eu comecei a ir em eventos com outras pessoas e eu vi que a dor é genuína. Aham. E nessa questão de não responder, teve um evento que nós fizemos agora e eu falei, meninas, não entrem mais em grupo se vocês não forem participar. Ninguém é tão ocupado que não pode dar uma resposta, nem que seja, não posso, obrigada. Isso é falta de educação, falta de educação. comprometimento. É. Mas isso é das pessoas, não é nosso. Não. Então, não pegue essa dor Não. para você. Quem está falhando são eles, não somos nós. Bom, vou aproveitar esse gancho então para dizer para você não ficar com raiva de nenhuma delas que não tenha te respondido. Ah, mas eu nunca fiquei. Eu ficava triste no final. Eu Ficava triste. já fiquei com muita raiva. Quando eu abri a minha primeira loja, eu tinha 23 anos de idade. Então, como são as festas dentro de loja nos interiores? Eu sou de Goiânia. A gente planeja tudo, faz aquele coquetel, traz aquele cookie maravilhoso, né? Daquela cookie design famosa. A gente se empenha muito. E a gente fica muito chateado quando não aparece, principalmente quando essa sua amiga comprou um look na Zara ou comprou um look. Nossa, mas não me deu um crédito para comprar uma. Vou falar bem, de uma forma bem engraçado, uma brusinha. Uma brusinha minha. Mas ela viajou, fez compras fora e não veio me prestigiar. Aquilo me afetava, eu senti uma dor e um incômodo. Aí eu passei a perceber que eu não abri uma loja ou estou construindo uma marca para minha amiga. São para as mulheres que se conectam comigo. Então, se a minha amiga, se a minha prima, se meu parente não quer me dar esse crédito, não quer experienciar estar comigo também dentro da minha loja, quem perde é ela. Então, eu tô aqui para apresentar o meu produto ou a minha fala para quem se conecta verdadeiramente comigo. E vai ter um monte. Isso. Quando eu me libertei dessa raiva, desse sentimento, primeiro, eu me senti muito melhor. Segundo, eu comecei a conectar mais pessoas ainda, porque eu entendia o propósito. Mas vem cá, mas hoje que a gente está fazendo aqui, você viu o quanto de pessoas, porque eu também parei com isso que você está falando. Lá atrás eu ficava chateada, ficava reclamando, e hoje eu vejo assim, só vai se conectar quem está ligado a mim, a minha missão. Porque Deus, ele só traz, se a gente corre atrás, fica igual um desesperado, cavando gente para, sabe? E assim, na minha cabeça ficava muito sério, muito certo isso. Falava, eu vou mandar para as pessoas, mas eu não vou ficar tentando me lembrar de fulano, ciclano e beltano, se foi mais de uma vez, tchau. É isso. Ah, não vai? Não quer ir, não vai. E o que a Day falou, eu não ficava com raiva, eu ficava triste, porque na verdade eu pensava no meu financeiro, porque aquilo era meu salário. Eu sabia quanto que eu deixei de ganhar. Sim, qualquer pessoa, e eu não tinha dinheiro, eu falava, gente, ele deu dinheiro para que ele não conhecia. Mônica, a gente também se sente rejeitado. Não é? Toca no nosso, Mas você toca sabe no o que nosso que é bom abandono. hoje? Eu não Toca, sei, né? deve acontecer com Sim. vocês, Todo igual mundo está tem um acontecendo abandono, com a não Lê. tem jeito. Hoje eu fico muito feliz quando eu tenho cliente nos Estados Unidos, eu tenho cliente em São Paulo, eu tenho cliente na Bahia, que nunca estiveram próximo a mim. São clientes que confiam em mim porque tem E pacotes. você que nunca me conheceu? Não é? E está aqui hoje? Não é? Então é isso. Eu não te Quando a conhecia, gente- a gente quando a só deu gente- ligação. feliz quando ela me mandou uma mensagem falando que ia estar aqui. Não, gente, olha, eu atendi ela, eu tava comendo, assim, tava no meio de um bar, alguma coisa assim, e eu fiquei quase que 1 hora com ela, não foi? Eu e ela. Sim, ficou Eu e ela, falando e foi Meu marido parar. até saiu, coitado. E Foi, assim, a gente se conectou. você vê como que é. Quando ela falava, eu sou assim também, eu sou assim também. Eu falei, porra. E sabe o que acontece? As pessoas, a gente tá nessa faixa. Muitos falaram assim: ah, você não arruma boas amizades após os 40. E tem a ver com essas nossas amizades. Eu tenho arrumado vejo, mais não pessoas. fiquei Não precisa brigada ser com amiga. ninguém. Eu acho assim, a gente não tem que ficar. É. Quando eu parei com essa história de que todo mundo é meu amigo, todo mundo Não, amigo, não é. amigo, amigo,
Olha, hoje eu tenho me conectado com pessoas que realmente valem a pena. Essa coisa de achar que todo mundo é amigo, furada. Furada, você se decepciona, você vai ficar triste. Tem que pensar assim, ele é bacana, tá se conectando. Se não se conectar, deixa ele ir. Tudo tem um tempo. E hoje eu vejo, tem tantas pessoas que já ficaram lá atrás. Sim. Que eu nem lembro o que eu conversava. Eu sei, assim, eu não quero mal pra ninguém. Sim. Só que já não tem mais a ver. Não tem mais a ver. Você não tá mais na mesma energia. Não tá no propósito, né? Então é isso que a gente falou. E hoje eu faço na Rica Viagens. É uma agência de pacotes de... Meu marido já até falou assim, fala com aquela menina, com aquela sua amiga. Ei, Mônica, meu marido falou assim, fala com aquela sua amiga, tô querendo viajar, tô querendo ficar aqui não. Aí eu falei assim, que amiga? Eu nem lembrava. Aí ele, que amiga? Olha, ele falou comigo um dia depois que eu conversei com você. Eu tenho um pouco de Alzheimer, me desculpa. Aí eu tô vendo, quem amiga? Aquela que ficou conversando lá na rua naquele dia com você 1 hora. Aí eu, Mônica, tá, vou falar com ela. E a Rica é porque eu profetizo, eu gosto muito de jogar, eu brinco porque eu jogo Sou rica, coisas boas. sou rica. E o C é duplo por quê? Eu fico assim, eu vi há muito tempo uma coisa que se chama o segredo. E nesse dia eu escrevi num papel tudo que eu queria, tudo que eu escrevi eu já realizei. Há muitos anos isso. E aí sempre eu fico assim, eu sou rica. Aí o pessoal me chama de louca, eu falo assim, eu sou próspera. Eu só tomo, se vocês virem meus vídeos, eu falo assim, eu não tomo, não me dê água em copo de plástico. Eu só uso taça, gente, porque taça é prosperidade. Também não gosto de plástico, não. Mas você botou o rica com 2 Cs, por quê? Eu não ponho plástico. Você quer muito rica, né? Uma cachorrinha. Não, aqui. Não, né? Presta atenção, não. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Rica. Toda uma logística. Não. Eu procurei um nome que era Renata Mônica Viagem. Só que já não me pertencia, porque Mônica me trouxe prosperidade. E aí quando eu procurei Rica, no site não dava. E aí eu achei Rica com 2 Cs, que é o Rica em italiano. Você já profetizou que eu vou morar na Itália. Você falou isso. Eu falei isso. Muito bom, muito bom. Já pensei. Moça, você que já está construindo a sua realidade, não está nem... E aí da Rica vem... Que é a Rica que mantém até hoje o UFC Mais Mulher, que eu tenho certeza que ele vai crescer muito. Vai, amém. Amém. Mas fala aqui para nosso público, o UFC Mais, que até agora nem eu entendi. Você só fica falando UFC Mais, UFC Mais. E coragem. Todo mundo acha que é ligado a alguma religião. Não, são mulheres que acreditam nelas, ou que não acreditam e ainda vão acreditar. São mulheres empresárias, empreendedoras ou em transição de carreira. Já linkei aqui, ó. Transição de carreira. E aí nós nos unimos, eu falo sobre liderança e empreendedorismo, porque eu já tive várias empresas, já trabalhei como líderes em alguma. E eu sou líder por quê? Porque me colocaram nesse local. Um dia me chamaram de líder, eu falei, eu não sou líder, agora eu sou mesmo, recebo. E aí, junto comigo está a Eliana Miranda, que é psicóloga, psicoterapeuta, que foi quem deu o nome ao projeto. E está a Nelly Barcelos, que é o nosso case de sucesso que veio para nós, Eu Amo Vinho. Num evento de vinho, a conectei, ela é consultora contábil e ela sempre encerra os nossos eventos brindando. Gente, a gente falou, mas Dai, se apresenta aqui para o público. A conversa estava muito boa, né? A gente se perdeu. Bom, eu acho difícil essa parte de se apresentar, porque eu nunca consegui me ver como uma coisa só. Então, hoje, a Daiane está... estrategista em imagem, do qual guia mulheres nesse processo de autoconhecimento em busca de resgatar a sua essência, com uma missão de guiá-las para o alto. Então eu falo muito sobre a imagem e semelhança do Criador dentro dessa consultoria de imagem. E nesse processo há um encontro, né? Consigo mesmo. Então, é um lugar de bem-estar. Como eu expliquei anteriormente, conversando com as nossas outras amigas, é você estar bem consigo mesmo. Aquela história de que já que vou conviver comigo pro resto da vida, que não da melhor forma possível. A Mônica passou por esse processo de consultoria de imagem. Ainda estamos. Você falou, estamos. Isso, ainda estamos nesse processo. Nós nos conhecemos há 1 ano atrás. E daí
Uma conversa por telefone, eu falei, vamos num evento comigo. Levei ela em um evento, a gente se conheceu ali. E ela já sendo essa mulher que é inspiradora, autora da própria vida, já se conectou com outras mulheres rapidamente e eu fiquei ali no meu cantinho pensando, já cumpri minha missão aqui. E aí se conectou com essas mulheres e começou a querer produzir seus eventos e tal, maravilhoso. E eu pensando, um dia ela vai me procurar. Trabalhar com ela, não, demorou um ano. Demorou um ano, ela ficava só de olho, tentando entender o meu trabalho. Isso aí. Ela chegou. E vocês se conectaram, deu match, né? Sim. Assim, e outro dia eu fiquei feliz porque ela falou que ela mudou o pensamento dela por algo que eu falei. Que interessante. Que a vida é uma troca. Já né? está inspirando, viu? Já está inspirando outras. Que bom, que bom. Também, Isso é muito rico, né? Vocês, tá? A gente está fazendo aqui, também. Aprendendo uma com a outra, sendo vai lá para ter escutatória. Isso. Porque se a gente ficar um pouquinho atento, vai ter alguma coisa que você vai agregar. Com certeza. Então, obrigada pelo convite. Eu amei ouvir cada uma de vocês. Desde o momento do almoço. Foi. Na verdade, já começou lá. Foi. E olha que você chegou depois. Foi. Foi sim. Peço desculpa também de ter chegado depois. Não. Estava cumprindo uma outra parte. Graças a Deus. E Mônica, fala como que a gente se conecta ao seu projeto para a gente finalizar aqui e fazer o nosso brinde. Sigam no UFC Mais Mulher, que a gente sempre faz eventos. Mas uma questão, como que essas mulheres se conectam com a gente? Porque antes da gente falar, a gente as escuta. E a gente sabe que muitas mulheres precisam ser ouvidas. E através disso a gente as conduz a liderar, a empreender, ao autoconhecimento e a trabalhar as finanças, porque, claro, né? Somos ricas, famosas, lindas. Então é isso. Vem pra gente pro UFC Mais Mulher e viajar pela... Isso aí, gente. Isso aí. Nós fizemos um editorial no Outeiro da Glória com vários parceiros que estão aqui hoje. Fizemos com o Buffet Guanabara, o Wine Mix Rio, que vai brindar com a gente hoje, a Wine Mix Rio. E foi maravilhoso, foi tudo perfeito. E agora vamos assistir esse editorial. Roda o take aí, Igor. E para finalizar, o nosso brinde.